Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: por que ficamos obcecados por alguém após o término? Parece que passei a dar mais valor depois que a perdi. E isso não acontece? Não tem gente que passa a dar valor à saúde depois que perdeu? Não tem gente que depois que desenvolveu um câncer de pulmão, é que aí que fica pensando, puxa vida, e eu fumava pra quê? Por que eu fui fumar, gente? Quanta gente me falou pra parar, quanta gente não sei o quê. Depois que tá lá, depois que tá fazendo quimioterapia, depois que tá lá conectado no oxigênio, aí a pessoa fica se perguntando por que ela não parou de fumar antes? Por que ela ficou com aquele negócio sabendo que aquilo, que vem foto atrás do maço de cigarro. Vem foto mostrando os malefícios, tudo que faz, tudo que causa, não sei o quê. Mas aí ela prefere desconsiderar Ministério de Saúde, tudo. E ela prefere pensar no tiozinho dela que morreu com 90 anos e fumou a vida inteira. Então ela se apega naquilo ali, que é mais vantajoso. A gente costuma se apegar no que é mais vantajoso. Ou outros vão dizer, nem sei se eu vou estar vivo amanhã. A gente acaba se apegando a coisas assim. E aí, a gente de fato vai só tomar consciência real a hora que a coisa desandou. A hora que a coisa foi. Agora, então, esse é um dos motivos. Um dos motivos é que a gente geralmente passa a valorizar depois que a coisa já foi. Infelizmente. Isso é meio próprio do ser humano, dentro dos quais eu me incluo, pelo amor de Deus. Estou falando que isso é próprio do ser humano e eu tô dentro. Então tem muita coisa na minha vida que eu vejo que eu também peco muito nesse sentido. Deveria ter valorizado, deveria ter me atentado antes. Não agora. Deveria ter feito antes. Entende? Então, tem um monte de coisa que é assim. Então, eu estou sempre dando alguns puxões de orelha em mim quanto a essa questão. E tem coisa que parece que a gente, como eu estou dizendo, parece que a gente vai, sabe? Deixa, não é assim, e vai empurrando. Agora, essa é a primeira parte da questão. Segunda parte, por que a gente fica obcecado numa pessoa após o término? A gente acaba ficando obcecado pela pessoa após o término porque, assim, principalmente quando você diz assim, dar mais valor depois que perdi. Então, assim, dentro desse contexto, depois que eu perdi, então não fui eu que terminei, a pessoa que terminou comigo. E a pessoa terminou comigo talvez porque eu pisei na bola. Porque dentro desse contexto, não é isso que geralmente significa, gente? Então, perdi uma pessoa legal, bacana, porque geralmente eu pisei na bola de alguma maneira. Eu dei uma pisada na jaca. De alguma forma, de alguma maneira. Então, sabe por que desenvolve essa obsessão, meu querido? Porque aí tem eu coloco duas questões aqui. A primeira delas, que é porque eu passo a querer provar para a pessoa que eu não sou aquilo. Então, eu quero provar para a pessoa que eu não sou isso. Eu quero provar que eu sou muito mais que isso. Então, eu fico obcecado em ter a pessoa de volta. Porque parece que se eu ter a pessoa de volta, é como se eu tivesse voltado no tempo e eu tivesse mostrado para ela que eu sou aquela pessoa antes do erro. Antes da pisada na jaca. Entendeu? Eu sou aquela pessoa. E agora, melhor. Então, eu quero provar que eu sou muito melhor que aquela pisada na jaca. É como se aquela pisada na jaca estivesse diminuindo quem eu sou. Então, eu preciso que você refaça. É a imagem que eu estou fazendo de mim mesmo. Só que eu preciso da validação do outro. Porque a pisada de jaca foi com ela. Então, se ela me ter de volta, me querer de volta, é como se essa pisada de jaca, então, não me desconfigurasse mais.
né? Isso não... É como se aquela parte podre, entre aspas, ela não existe mais, ela foi embora, sumiu. Não tem mais essa desconfiguração do meu ser, porque a imagem que eu estou me vendo é assim. E eu estou me vendo desse jeito a partir de como o outro está me enxergando. Ela está me enxergando desse jeito, a partir dessa pisada de jaca, ela está achando que eu sou um cafajeste, que eu sou um canalha. E eu fui mesmo. Eu posso ter sido mesmo um canalha, um cafajeste. Sim. Então, mas eu não sou mais. Então, mas talvez a pessoa vai viver o resto da vida dela com essa imagem de cafajeste e de canalha. E eu vou morrer por causa disso? Não. Eu tenho que entender que a minha pisada na jaca, né? Eu errei, eu cometi o erro. Então, quer dizer, eu tenho que me perdoar, eu tenho que me reconfigurar. Não é o outro. Então, não é a imagem do outro que tem que ser mudada. Entendeu? Talvez, é o que eu estou dizendo. Talvez a pessoa nunca vá mudar a imagem que ela faz sobre mim. Por isso que eu não tenho que ficar obcecado em querer ter a pessoa de volta. Não tenho. Eu posso ter o desejo de ter a pessoa de volta é uma coisa. Ficar obcecado por ter a pessoa de volta é outra. Então, eu tenho desejo, eu tenho muita vontade que a pessoa volte comigo. Ah, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo. Então, eu tento reconquistar. Não consegui? Eu tenho que seguir. Agora, a pessoa que fica obcecada, ela fica girando ao redor da outra pessoa. Parece que a vida dela não vai mais fazer sentido se a outra não quiser ela de volta. Porque é o que eu disse, eu estou indo atrás do meu próprio valor. Eu quero voltar, então eu estou indo atrás do meu próprio valor, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, é como se eu estivesse querendo que voltasse no tempo e a pessoa então fizesse a imagem que ela tinha antes de mim, antes da pisada na bola. Então são os dois fatores. Eu quero resgatar o meu valor, porque parece que o meu valor foi embora pela imagem que a pessoa agora faz sobre mim, e quero que a pessoa tenha uma imagem, portanto, diferente. Né? Que ela me enxergue como se fosse antes da pisada de bola. Por isso que eu fico tão obcecado em ir atrás da pessoa. E aí o que acontece? Tem gente que realmente entende, não tem mais volta. Só que ela não consegue parar de acompanhar a pessoa e de querer saber o que está acontecendo e o que ela está fazendo. Ela vive stalkeando a pessoa, tá? Ela chega a ir nos lugares que a pessoa está, mas ela nem mostra que ela está ali. Ela fica num canto, não deixa a pessoa ver que ela está ali. Ou tem gente que faz isso. Nossa, mas fica então sempre na surdina, André? Fica. Por quê? Não, porque sabe que a outra não quer mais. A outra já até falou, pelo amor de Deus, você está doente. Eu vou ter que chamar a polícia porque você fica me cercando. Então, a pessoa agora fica sempre na surdina. Não incomoda mais, não, entendeu? Mas tá sempre ali. Até frequenta, como eu disse, frequenta lugares onde a pessoa está, uma festa muito grande, por exemplo. A pessoa vai também, mas fica sempre ali. Fica sempre observando, mas sempre escondido. Então, assim, eu começo a viver em função da vida da outra pessoa. Então, se tornou uma obsessão. O que começou por eu querer que a pessoa tivesse uma imagem diferente virou uma obsessão. Como se eu tivesse que estar, sabe, sempre muito próximo da pessoa, saber o que ela está fazendo, sabe, tudo. Enfim, vira uma coisa doentia. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque o que começa, né, com uma coisa que parece que então, é um processo que eu estou querendo, na verdade, correr atrás do meu próprio valor, porque eu pisei na bola e tal. O que começa assim pode se tornar um vício e gera uma obsessão. Eu fico cada vez mais obcecado em querer acompanhar a vida da pessoa. Fico patinando no lugar, tá? Então, já atendi gente que ficou muitos anos acompanhando a vida da outra pessoa. Muitos. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. Você não entra na fila de espera das gravações gratuitas, que são estas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento.
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.